Bem, para quem já conhece o canal há bastante tempo, sabe que eu já falei de muitas histórias de horror envolvendo os múltiplos e mais diversos desenhos que já existiram. E era óbvio que uma hora ou outra eu iria falar de Phineas e Ferb aqui no canal. Phineas e Ferb, apesar de já ter se encerrado há alguns anos, é daqueles desenhos que praticamente todo mundo conhece, ou no mínimo já assistiu alguma vez. Seja adulto, jovem, criança, você provavelmente já viu algum episódio do desenho dos dois irmãos geniais que nas férias de verão constroem sempre uma nova invenção, acompanhados de sua irmã Candace, que sempre tenta os dedurar. E é claro, minha parte favorita de todos os episódios, quando Perry, o ornitorrinco, conhecido como Agente P, o mascote dos dois, saía para enfrentar o seu maior rival, o Dr. Doofenshmirtz, aquele que queria conquistar a área dos 3 estados. E claro, era questão de tempo até que esse desenho teria a sua história de terror. Mas eu não esperava que essa seria uma história de terror tão impressionantemente incrível. I Am Sorry, Phineas, ou Eu Sinto Muito, Phineas, por incrível que pareça, não é uma história recente. Ela foi criada lá em 2021. Na verdade, pelo que eu pesquisei, talvez ela seja um pouquinho mais antiga, porém eu não consegui achar uma data exata de quando ela foi criada. Mas o seu criador sabe-se que é o usuário Zoidberg, do Reddit. Porém, essa história só veio realmente a se popularizar esse ano, e ela é basicamente uma história de horror de Phineas e Ferb misturado com visuais estilo horror cósmico, ou seja, algo similar a Eldertubbies e, claro, Garfield. Afinal, essa história foi postada no subreddit voltado ao tema de Garfield, uma história que, apesar de curta, é bem mais profunda do que parece. Então, vamos entender o experimento de Phineas e Ferb que deu errado. A história começa como todo e qualquer episódio de Phineas e Ferb, com os dois irmãos sentados no quintal de sua casa e, como sempre, Phineas tem uma de suas várias ideias e diz ao seu irmão o clássico: "Ei Ferb, já sei o que vamos fazer hoje." No caso daquele dia, seria uma máquina de mudança genética. O que pode soar estranho, mas o Phineas e o Ferb já inventaram coisas muito mais complexas que isso, então nada muito impressionante. Para os padrões dos dois irmãos, claro. E após um tempo construindo, Phineas e Ferb haviam terminado a sua mais nova invenção, uma máquina que poderia misturar DNA humano com qualquer DNA de outro ser vivo. E Phineas se prepara para ser o primeiro a testar, antes de se perguntar onde o Perry estava, e não encontrar porque ele já tinha saído para derrotar o Dr. Doofenshmirtz. Mas Phineas já tinha o que ele queria, um pequeno pelo de Perry para assim ele usar na máquina. E bem, Phineas se prepara com vários cabos acoplados em seu corpo e pede para Ferb ligar a máquina. Ferb, eu não consigo ver. Funcionou? Dessa vez algo deu muito errado. Algo que nunca tinha acontecido antes com as mais de 1000 invenções dos dois irmãos. Mas dessa vez aconteceu. Phineas havia se tornado uma gigantesca e sem qualquer noção da realidade criatura monstruosa. Seus olhos verdes brilhavam de sua cabeça, com seu corpo com uma quantidade enorme de massa, e os cabos ainda prendendo seu corpo. E Phineas nem mesmo conseguia ver a si mesmo. Ele não fazia ideia o que estava acontecendo e não conseguia encontrar o seu irmão, que agora estava escondido daquela monstruosidade,
chorando ao ver o erro que eles haviam cometido. E Ferb sabia de uma coisa, que ele precisava acabar com a dor do seu irmão. Então, em algum momento da história, Ferb teve de atirar em seu irmão. Candace, como sempre, vai até onde os seus irmãos estavam e pergunta o que estava acontecendo. E aí, ela vê. Seu irmão havia se tornado uma massa gigantesca de carne, consumindo quase todo o laboratório. O tiro de Ferb não havia terminado com aquilo, e Phineas implora a sua irmã que ela queimasse tudo aquilo. Mesmo que isso significasse acabar com a vida dele, era para ela queimar tudo aquilo de uma vez por todas e acabar com a dor que ele estava sentindo. E Candace corre até sua mãe, que havia acabado de chegar, com um galão de gasolina prestes a avisá-la sobre aquilo. Mas quando Candace olha, tudo parecia normal, como se nada tivesse acontecido. Ou melhor, na cabeça dela, nada havia acontecido. Candace havia sido pega por seu irmão, que a colocou presa dentro de sua consciência em um ciclo vicioso de episódios em que Candace repetiria esse ciclo de tentar dedurar os seus irmãos, tentar contar a sua mãe e falhar miseravelmente de novo e de novo. E agora não era só ela, porque Phineas estava se espalhando. Agora, nós vamos até o topo da empresa do malvado Doofenshmirtz, onde o Doutor e Perry estavam sentados na ponta do prédio, vendo todo aquele caos. Phineas estava se espalhando por toda a cidade. Em poucas horas, ele já havia dominado praticamente tudo. Doofenshmirtz, que estava prestes a dizer um adeus ao seu maior rival e também o seu melhor amigo, tem uma ideia. Uma ideia que talvez só ele conseguiria ter para terminar com todo aquele caos. Então ele e Perry entram em seu mais novo Enator, que o Doutor não teve tempo de nomear, e vão até o centro de tudo aquilo, onde podemos ver como o Phineas já consumiu tudo no nosso planeta praticamente. E assim, Doutor começa a explicar para o Perry sobre uma espécie de ciclo, um ciclo que mantém tudo funcionando da mesma maneira que sempre esteve, e que existe um observador que mantém esse ciclo, e por isso Doutor havia criado o Consertador de Realidade Enator, e dentro dele havia uma outra versão do Perry, e é aí que a história fica um pouco confusa de entender. Eu mesmo fiquei bastante confuso sobre tudo isso que o Dr. Doofenshmirtz está falando, mas deixe eu contar o resto da história para vocês entenderem. Doutor havia nocauteado Perry e amarrá-lo para explicar o seu plano. Doutor começa a perguntar ao Perry se ele já se sentiu repetindo um ciclo, como se todos os seus dias fossem sempre iguais, nunca nada mudando. Algo que, se formos parar para pensar, talvez esteja fazendo uma referência ao fato de que os episódios em Phineas e Ferb são realmente assim. Todo episódio segue esse mesmo ciclo. Phineas e Ferb vão construir uma engenhoca incrível, Candace vai tentar os dedurar e vai falhar, Perry vai impedir o Doutor e construir alguma máquina maligna que sempre vai ser destruída. Doutor havia percebido que todo aquele mundo estava preso nesse ciclo, um ciclo de episódios, como de uma série infantil, monitorado por alguém, o The Observer, como o Doutor o chama, que mantém sempre esse ciclo. E o Doofenshmirtz
tentou impedir, tentou quebrar essa realidade clonando Perry, que logicamente teria que repetir o mesmo ciclo que o original. Mas isso não aconteceu. Ao clonar o Perry, Doutor interferiu no ciclo, e assim, graças a isso, afetou toda a realidade, assim causando o incidente de Phineas e Ferb. Não era para a máquina falhar, era para tudo ter dado certo, mas a interferência na realidade do Doutor fez a máquina de Phineas e Ferb falharem dessa vez, resultando nesse caos. Eu disse que a história era mais complexa do que parecia. Então, era a hora do Doutor possivelmente matar o Perry original e liberar o clone de Perry para que ele ficasse em seu lugar e fizesse o ciclo retornar. Porque, apesar de tudo, viver naquele ciclo era melhor do que viver naquele caos. Mas, inesperadamente, Perry ataca o Doutor, fazendo ele perder o controle da nave e ela cair, impedindo que o Doutor liberasse o clone e possivelmente matasse o Perry original. E Doutor, agora sem uma perna, estava deitado entre os escombros da nave. Doutor pergunta a Perry por quê? Por que ele fez isso? Pois o Doutor sabia que tudo que Perry sempre quis era manter os seus dois donos, Phineas e Ferb, seguros, mesmo que isso custasse a sua vida. Então por que ele fez aquilo? Foi aí que o Doutor percebeu. Ele estava com o The Observer, aquele que mantinha o ciclo, bem do seu lado. Perry é o The Observer. Ele que mantém sempre o ciclo infinito de episódios de Phineas e Ferb a acontecer. Ele que mantém sempre esse ciclo. E agora que o Doutor havia interferido, ele e seu clone iriam fazer Doofenshmirtz se manter nesse ciclo novamente, mas da mesma maneira que Phineas fez com sua irmã. Manteriam o Doutor preso em sua consciência, fadado a viver esse ciclo com seu arqui-inimigo por toda a eternidade. Pelo menos é isso que eu interpretei. Não existem muitas explicações por parte do autor da obra sobre o que exatamente algumas coisas nela significam. Essa parte do final do vídeo foi uma mistureba de teorias minhas com o que vemos na história, e talvez esse tenha sido o objetivo do autor quando fez essa história, deixar ela vaga, sem muitas explicações, para que nós mesmos conseguirmos tirar as nossas próprias conclusões. Eu falei nesse vídeo a minha teoria sobre essa história. Talvez você tenha tido uma outra teoria ou uma outra interpretação dessa história. Podem falar as suas teorias nos comentários. Eu tô curioso para saber as outras interpretações dessa história. E quem diria que uma história de terror de Phineas e Ferb poderia ser tão profunda e confusa, eu diria. Fiquei bem surpreso quando vi essa história pela primeira vez, principalmente pela sua arte, e fiquei ainda mais surpreendido quando descobri esse seu lado mais misterioso e até meio horror cósmico, eu diria. Fico feliz em contar essa história para vocês, meus amigos, porque de fato é uma história que merece muito mais atenção do que teve. E espero de verdade que eu tenha servido para introduzir vocês a ela. Enfim, obrigado por terem assistido até aqui. Eu sou o The Slenderman e tenha uma boa noite. Até mais!